Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme Freire, sou professor de filosofia e hoje eu vou falar sobre C.S. Lewis e a Igreja Católica. Aqueles que gostarem desse vídeo, por favor, se inscrevam no canal, não deixem de compartilhar o vídeo, procurem meu site guilhermefreire.net. Então, bom, por que primeiro desse título, né? Como foi a ideia de fazer esse vídeo? Primeira vez que me ocorreu isso, eu estava numa conversa com um dos editores do C.S. Lewis aqui no Brasil. E eu lembro que ele comentou algo na seguinte linha: não, porque os católicos têm um interesse grande em Tolkien e os protestantes em C.S. Lewis. E daí ficou aquilo na minha cabeça, C.S. Lewis protestante. E aquilo por algum motivo, ele falou algo que não é falso, mas por algum motivo ficou na minha cabeça assim, falar, cara, me sou errado, C.S. Lewis protestante. Veja, eu sempre soube que C.S. Lewis é anglicano, então a palavra não é completamente falsa. Depois um outro amigo, eu estava procurando páginas e aí eu falei, aqui tem páginas e tal. Ele falou, C.S. Lewis é uma página protestante. E aí novamente ficou na minha cabeça aquilo e eu fiquei inquieto. Falei, poxa, alguma coisa não soa bem quando você fala C.S. Lewis protestante. E aí eu fui pesquisar mais sobre a vida do Lewis, mais sobre a história da conversão dele, e ver de fato qual era a relação dele com a Igreja Católica, qual que era a extensão dessa relação. Bom, então Lewis nasceu numa família protestante, na Puritânia, como ele colocou já em alguns momentos, na Irlanda do Norte, em Belfast, que é o lugar mais realmente anticatólico, dos lugares mais anticatólicos que tem no mundo para ser protestante. E lá, na Irlanda do Norte, muito do anticatolicismo tem a ver com elementos culturais, políticos. A própria Irlanda do Norte se define em grande parte por ser protestante. Essa é a diferença da Irlanda do Norte para a Irlanda. Não existe uma tradição de um país chamado Irlanda do Norte. É a presença britânica nas ilhas, na ilha irlandesa, que foi criando essa cultura, foi deixando uma marca protestante, mais anglicizada ali, e foi criando essa cultura da Irlanda do Norte, né? Então foi criado com um preconceito contra a Igreja Católica substancial. E ele se torna ateu. E quando o C.S. Lewis que nós conhecemos foi em grande parte moldado depois da conversão dele. E a conversão dele, ela se dá com duas grandes figuras essencialmente: Chesterton e Tolkien. Esses são os dois. O Homem Eterno do Chesterton, que quando ele lê o Homem Eterno de Chesterton, aquilo quebra a narrativa que ele tinha da história secular. Ele passa a entender o que era a visão da história cristã. Aquilo muda a forma dele de pensar. E a amizade com Tolkien é o fator decisivo. Veja, Tolkien era muito católico. Era católico de missa frequente, confissão frequente, de uma vida espiritual intensa, de doutrina, de conhecimento dos padres da igreja, de São Tomás. Teve formação no oratório, como padre oratoriano e assim por diante. Então aquilo era impactante. E o Tolkien era realmente a figura mais alheia. O C.S. Lewis tinha uma cabeça que ele não podia confiar, nem em católicos, nem em filólogos. E o Tolkien era os dois, era um filólogo e um católico. E então muitos professores tinham preconceito com o Tolkien, mas o Lewis ficou impressionadíssimo com a figura do Tolkien. E especialmente a questão do mito. A questão do mito abriu a cabeça dele. Ele era um leitor dos medievais, estava começando a ter esse interesse maior nos medievais. Engraçado que uma vez ele cita por Tolkien Shakespeare, né? E gera uma polêmica e tal, e Tolkien fala negativamente do Shakespeare e ele vai tendo assim insights. E a questão do mito é essencial para ele, porque o Tolkien coloca o mito como uma coisa verdadeira, como passando verdades essenciais. Porque o mito reflete a estrutura simbolicamente, uma estrutura do real. E nós só criamos porque nós fomos criados por Deus. Portanto, a nossa criatividade, ela segue as regras de um mundo criado. E eu estou aqui mostrando para ele como a catástrofe, a eucatástrofe, como na literatura a queda e a redenção ecoam a grande e principal história do mundo, que é a cruz e a ressurreição. E que delas eu consigo ver toda a construção dos mitos como remontando
a essa experiência do Cristo, a essa visão do Cristo e da criação do mundo. Então, um mundo que é naturalmente ordenado, que tem uma ordem própria, e essa ordem nos direciona para o bem, e, portanto, para o bem da criação, e o ápice disso para a cruz e para a ressurreição. E aí ele vai vendo como a figura do mito, longe de afastar as pessoas da verdade, na verdade é um canal para as pessoas voltarem para a sanidade, para a verdade. E aquilo mexe demais com a cabeça dele e vai culminar. Eles vão ter uma noite de discussão longa, em que Lewis vai ficar discutindo com o Tolkien de tudo e tal, passando por esse momento da leitura do Chesterton, e ele se convence primeiro que Deus existe. Então, essa é uma marca da vida do C.S. Lewis. Ele se converte sempre progressivamente. Vai passo por passo. Ele nunca teve assim uma conversão fulminante com a doutrina completa dele do dia para o outro. Embora ele, numa viagem de moto, ele tenha aquele momento que é o insight que ele se percebe como cristão, né? Mais ou menos como Paulo, no caminho de Damasco, ele tem assim um insight no caminho. Mas essa conversão dele para acreditar em Deus vai levar, porque já teve toda essa influência, à conversão de C.S. Lewis no sentido de ser cristão. E, claro, ele vai ser um dos maiores apologistas cristãos do século XX. É interessante que ele se converteu, portanto, com dois católicos. Chesterton e Tolkien são notoriamente dois católicos. E toda a formação inicial dele na igreja foi por referências católicas. As referências literárias dele são praticamente todas católicas. Ele tem uma forte influência de Milton. E faz a trilogia cósmica muito inspirado pela noção de Milton. Várias obras dele têm influência de Milton, que é protestante. No entanto, Dante, os autores medievais, o próprio Boécio, que ele admira, todos os conceitos filosóficos, Agostinho, são todos católicos. Então, o imaginário do Lewis vai sendo formado por vários católicos. E aí, ele, quando se converte, a expectativa do Tolkien é que ele se convertesse ao catolicismo. Mas aí, ele, como insistente e como irlandês do norte, assim, firme, não se converte ao catolicismo, mas se torna anglicano. Então, tendo esse elemento presente. Aquilo aborrece o Tolkien substancialmente. Uma coisa que vai aborrecer o Tolkien na vida inteira do Tolkien, acho que até a morte do Tolkien ele é aborrecido com esse fato. Agora, então tudo bem, o Lewis se converte ao anglicanismo, certo? Por influência de dois católicos, e começa a frequentar a igreja. Então, nesse contexto, ele começa a fazer apologética cristã, começa a escrever os livros. E aí é interessante quando nós lemos os livros de ficção, porque nós vamos ver lá Crônicas de Nárnia. E a primeira vez que eu fui ler os Crônicas de Nárnia, uma coisa que me chamou muita atenção, muito para fora do esperado, foi a figura do Peter. Porque lá está a história, e aí tem um Pedro, uma figura chamada Pedro, que é um destaque substancial. Mas veja, C.S. Lewis é protestante, como que ele coloca o fiel escudeiro do Aslan como Pedro? Veja, ele é um protestante muito bíblico, então ele está seguindo a própria Bíblia, certo? Ele está seguindo a tradição bíblica, e não que necessariamente em tudo, Pedro, que é o rei alto, o High King da Crônicas de Nárnia, figura realmente que simboliza a firmeza, seja Simão Pedro em tudo. Claro, não é bem assim que acontece. Mas, de fato, Lewis não usaria o nome desse completamente aleatoriamente. A influência bíblica é evidente nesse ponto. Na trilogia cósmica, no segundo livro da trilogia cósmica, salvo engano, no segundo ou terceiro, tem um diálogo em que eles começam a discutir. Daí ele fala sobre a Inglaterra, eles começam a discutir. E aí fala assim, não, e os reis? Não, na Inglaterra não tem mais reis. E os bispos? Não, nossos bispos, não sei o quê. E aí a história vai toda progredindo e você espera que se pergunte do Papa, certo? E o Lewis poderia perfeitamente ter colocado a figura do Papa e falado, não, Papa... Mas isso não acontece na trilogia cósmica, não aparece. Veja, não é que não aparece nem elogiosamente nem negativamente, não aparece. E essa é uma toada dos escritos do Lewis. Veja, ele escreve mero cristianismo, mas mero cristianismo não é uma apologia para um tipo de cristianismo indiferente. Ele fala que o mero cristianismo é uma porta de entrada para uma verdade, pois para ele só existe uma verdade, não existem várias. Lewis detesta
o cristianismo aguado. Ele detesta o cristianismo que não seja ortodoxo, que não seja reto. E ele quer encontrar esse cristianismo ortodoxo. Então, uma coisa interessante que vai se formando no pensamento dele. Lewis acredita e defende vigorosamente o purgatório. Ele escreve o Grande Divórcio, em grande parte em defesa do purgatório. Mas, poxa, o purgatório era a crítica do Lutero, toda a briga do Lutero, uma das grandes brigas do Lutero é com a doutrina do purgatório. E o Lewis, não é só que ele defende o purgatório, ele defende com unhas e dentes. Ele tem devoção em relação à questão do purgatório, ou seja, esperança na questão do purgatório, defende a doutrina vigorosamente e vê ela na tradição da igreja. Mas não só o purgatório, ele fala da presença real na Eucaristia. Outra loucura, certo? Para o mundo protestante. Ele acredita na presença real na Eucaristia, embora não acredite na transubstanciação, como os católicos. Ele crê na presença real. Aliás, ele crê nos 7 sacramentos. Não escreveu sobre a unção dos enfermos, mas o padre, que era confessor dele, se direciona para ministrar os sacramentos finais para ele da unção dos enfermos, o que indica que ele também cria na unção dos enfermos. Então ele defende os 7 sacramentos, mais ainda, que é uma coisa extremamente peculiar para um anglicano. Poucos anglicanos fazem isso. Para quem não conhece, veja, a igreja anglicana é muito peculiar. Para a grandíssima maioria dos grupos protestantes, seria impensável alguém ter essas doutrinas e ser protestante, certo? Só que na igreja anglicana, ela por ter sido a forma peculiar como ela foi feita, Henrique VIII, embora talvez o autor tenha sido Thomas More, mas Henrique VIII escreve um livro em defesa dos 7 sacramentos. Então ele era católico, só que ele queria se divorciar e se separa da igreja. Então esse é um fato que cria peculiaridades na igreja anglicana que nenhuma outra teria. E ele defende os 7 sacramentos. Além de crer na presença real, ter devoção aos sacramentos da Eucaristia, portanto, devoção ao Cristo Eucarístico, ele se confessa semanalmente com confissão auricular, ou seja, falando com o padre e confessando os pecados. E ele crê desse modo. Ele tem dúvidas muitas vezes sobre a questão da intermediação da Virgem Maria porque ele tem medo da idolatria, que é uma dúvida comum entre protestantes. Tem medo, será que não é idolatria? Que não é falsa essa leitura. Mas ele tem medo disso, que é um medo correto. Os católicos também são contra qualquer tipo de idolatria à Santíssima Virgem. Então, é um medo que tem um fundamento de verdade, mas que é infundado na tradição da igreja. No entanto, ele se refere a ela como Blessed Virgin Mary. E tem, de fato, uma certa devoção à Virgem nesse sentido, embora não sinta desconfortável, às vezes, em rezar pela intercessão dela, ou pelo menos nos anos 50 ele manifesta assim, embora, como Joseph Pearce, que escreveu um livro C.S. Lewis e a Igreja Católica, que é um livro maravilhoso, que recomendo muito, escreveu bem, o C.S. Lewis vai saindo de mere Christianity, ou seja, de mero cristianismo, para mais cristianismo, ou seja, ele vai indo na linha de ter uma doutrina cada vez mais definida. Outra coisa peculiar, o padre que era confessor dele, era extremamente high church, que na Inglaterra é a parte da igreja anglicana que é mais próxima à igreja católica, e propagava a devoção do Santo Rosário. Pedia que os fiéis rezassem o Santo Rosário. Isso o padre confessor do Lewis. Ele era amigo de uma freira que era extremamente high church também, que era anglo-católica. Na igreja anglicana tem essa figura dos anglo-católicos. E essa freira, que era amiga dele, propagava várias devoções desse tipo. Devoções extremamente católicas. Então, veja, quando você vai vendo a doutrina do Lewis, por tudo que eu falei, ela parece mais católico protestante. E, mais ainda, ele questiona a autoridade do Papa, a primazia de Pedro. Bom, se ele aceitasse a primazia de Pedro, daí ele evidentemente teria largado a igreja anglicana. Isso é um fato. Porém, ele se recusa a criticar exatamente a primazia de Pedro. E isso, quando os vários interlocutores católicos, a gente vê no diálogos dele com Tolkien, no diálogo dele com todos, ele não consegue ver essa crítica, mas ainda, toda a referência dele, imaginativa, muitas vezes são católicos medievais. Então ele não consegue ver, quando uma pessoa questiona ele firmemente sobre isso, ele fala, olha,
Para você, você acha que eu estou cheio de heresias, certo? Eu só acho que você tem uma tradição diferente da minha, que é uma coisa que te faz bem, falando isso para um católico. Ou seja, quando ele vai responder a questionamento católico, ele responde desse modo. E aí outro dado interessante, ele não gostava dessa história de low church, high church, e tinha preconceito, por exemplo, com o T.S. Eliot, o T.S. Eliot falava que era anglo-católico, ele tinha preconceito com essa coisa do anglo-católico. Mas por que ele tinha preconceito? Quando você vai ver a argumentação, ele fala, bom, porque os caras usavam babador, né? aqueles enfeites, não sei o que, pomposos, e aquilo desagradava a ele. Só que na prática ele ia na igreja, confessava com o padre e tinha todos os amigos dele numa linha que era extremamente próxima da igreja católica. O que não é estranho, porque os amigos dele são todos católicos. Então quando o Tolkien, quando ele defende o purgatório, entre o círculo de amigos deles, muitos são católicos, aquilo foi bem recebido. Claro, o Tolkien tinha várias críticas à obra dele, até muitos comentadores vão mostrar isso, que o Tolkien influenciou muito mais o C.S. Lewis do que o C.S. Lewis do Tolkien. Esse é um fato assim, bastante claro. Mas não deixa de ser fantástica toda essa jornada dele. E aí ele vai, claro, ao longo da vida, cada vez mais se aproximando da Igreja Católica. Uma vez perguntaram para o Russell Kirk, falaram assim, olha, C.S. Lewis, se ele tivesse mais 5 anos aí de vida, ele teria sido católico? Aí o Kirk falou, provavelmente sim. Outro dado fantástico, a pessoa que cuida, uma das pessoas que cuida, Walter Hooper, que é uma das pessoas que foi um dos grandes assessores do Lewis, dos que anotavam as coisas dele, organizavam a obra, e é um dos que cuidam do legado da obra dele, uma das pessoas que levaram adiante a obra dele. Então, uma pessoa da extrema confiança do Lewis, Walter Hooper se converte ao catolicismo, do anglicanismo para o catolicismo. E daí perguntaram para ele, bom, tem várias pessoas fazendo investigação da proximidade do C.S. Lewis com o catolicismo, quer dizer, e você, o que é que você... E aí ele fala, não, façam isso mesmo, é por essa linha que vocês têm que arrumar. Agora, de fato, nós sabemos que C.S. Lewis nunca se converteu ao catolicismo, no leito de morte. Isso é uma história incrível. O Tolkien leva o filho dele, o John Tolkien, que é padre, esperando que o C.S. Lewis faça a coisa sensata, certo? Veja, isso ele recebe, ele está em dia com os sacramentos na igreja anglicana. Mas o Tolkien, a expectativa do Tolkien é a conversão para o catolicismo no momento derradeiro. Tolkien, um dos principais fatores, isso é assim, sem sombra de dúvida, que afastaram o Tolkien do Lewis em alguns momentos da vida, foi o casamento do Lewis. Isso para o Tolkien foi a gota d'água, porque ele casa com uma mulher divorciada e protestante, então isso para o Tolkien assim, é meio... o Tolkien teme pela alma do Lewis com essas coisas, não é... Por Tolkien, vejo muitas vezes, muitas pessoas, alguns biógrafos querem retratar o Tolkien, esses afastamentos, como assim, o Tolkien é rabugento, e daí ele está querendo sendo rabugento e tal. Não, é que para o Tolkien, como bem católico como ele era, casar com uma mulher divorciada, que tudo isso para ele soa como algo que pode colocar a alma em risco. Então isso para o Tolkien é muito grave. Tanto que o Tolkien vai ali no momento derradeiro, leva um filho que é padre e fala assim, agora ele vai fazer a coisa sensata. E daí eles conversam sobre literatura e de fato o Lewis não faz aquilo que Tolkien julgava a coisa sensata. E ele falece anglicano. Agora, essa aqui é a reflexão que fica, veja. Ele falece anglicano, mas ele falece anglicano crendo nos sacramentos, tendo vida sacramental, confissão auricular, no purgatório, tendo admiração pela tradição medieval da igreja, defendendo vigorosamente o absurdo da ordenação de mulheres, que depois viria a acontecer na igreja anglicana. Então ele defende vigorosamente que é um absurdo, que não se pode pensar de forma alguma ordenação de mulheres, inclusive falando, olha, siga seu exemplo de Cristo e dos apóstolos, mas não se pense que isso desvaloriza o feminino, porque a igreja é a esposa de Cristo, ele usa esses termos. A igreja como a esposa de Cristo, com a figura da Blessed Virgin Mary, ou seja, assim, esse é como C.S. Lewis falece.
Então ele falece anglicano, mas falece nisso. E aí eu encerro esse vídeo com uma conclusão do Joseph Pearce no livro, que ele cita em relação a essa questão do Russell Kirk, conversar. E aí Aliás, eu até esqueci uma coisa importante de ressaltar também, a gente não pode menosprezar como um professor de Oxford, que eles foram figuras de Oxford, como Lewis e Tolkien, a influência do cardeal Newman. Obviamente, essa influência está presente ali, pairando. O cardeal Newman que foi anglicano e virou cardeal na Igreja Católica, né? Então essa é uma influência pairante ali também. Mas enfim, em relação a isso, eu gostaria de encerrar com uma parte do Joseph Pearce, que ao comentar, né, essa frase do Kirk no livro, fala assim, olha, em resposta a isso, se ele teria virado católico, bom, se ele estiver no purgatório, como ele acreditava de fato que iria rumar para o purgatório, então hoje certamente ele é católico, lá no purgatório. Então com isso nós encerramos esse vídeo. Eu acho maravilhoso, acho que o Tolkien teria gostado muito de ver o Lewis no purgatório. Se o Tolkien for para o purgatório, eu gostaria muito de encontrá-lo lá. E é isso, gente. Quem gostou, não deixe de se inscrever, compartilhem, não deixem de mandar seus comentários e procure meu site guilhermefreire.net. Muitíssimo obrigado.